no nosso tópico 5, né, dispersão e migração, nós podemos dizer que a dispersão ela é marcada pelo movimento dos animais, né, quando em animais, porque o termo dispersão ele pode ser utilizado para plantas também, tá? Daqui a pouco eu vou comentar a respeito disso. E no caso dos animais, ele é aplicado para explicar a maneira, né, com que os indivíduos eles vão se afastar uns dos outros. Então, obviamente, os animais dotados de mobilidade, aqueles que não são sésseis, né? O que é um animal césseo? Um animal césseo é aquele animal que fica fixo em algum substrato, né? Temos, por exemplo, alguns moluscos, né? As ostras são um exemplo disso, né? Que elas ficam fixas nas rochas e trazem o alimento até elas pelo filtramento. Nós temos os poríferos, né? Só lembrando aquelas aulas de biologia lá do primeiro ano e do segundo ano, né, se não me falha a memória, onde os animais são estudados, e os poríferos também têm essa condição céssio. Sendo assim, os animais que têm a capacidade de locomoção, eles podem se afastar uns dos outros, né? E como isso acontece em plantas, por exemplo? As plantas não têm a capacidade de mobilidade, elas não conseguem se mover, né? Elas não conseguem sair de um lugar e ir até o outro. Elas, melhor dizendo, as plantas não se locomovem. As plantas podem se mover, mas elas não se locomovem. Elas se movem, né, no seu sentido de crescimento, por exemplo. Algumas conseguem mover-se em razão da incidência luminosa, né? Existe o fototropismo que permite a gente enxergar isso muito bem. Algumas têm uma capacidade de movimento de acordo com a incidência luminosa. De dia ela abre a folha, de noite ela fecha. Temos o exemplo do girassol, né? Mas a locomoção não é algo comum em plantas. Não se vê a locomoção em plantas. Então como é que uma planta se dispersa? Ela se dispersa enquanto ela ainda for um propágulo, enquanto ela ainda é uma semente. E essas sementes então conseguem se afastar dos outros indivíduos da espécie dela. Muitas delas têm estruturas que lhe permitem voar, por exemplo, como é o caso das alas. Algumas delas podem ser fixas, né? Elas podem se fixar em animais, né? Como, por exemplo, os carrapichos. Algumas delas elas são carregadas pelos animais, né? Quando esses animais se alimentam delas. A erva de passarinho é um exemplo disso. O animal vai se alimentar do fruto e a erva de passarinho é levada por ele, a semente dela, e depois então se desenvolve longe da sua planta mãe, né? Então isso também é dispersão. Então não pensemos somente nos animais, né, nos animais capazes de se locomover para se dispersar. As plantas também fazem isso. Da mesma maneira, os fungos também podem fazer isso. Os seus esporos podem voar aí pela atmosfera até chegar em um local distante dos seus progenitores para poder então se multiplicar. E ao contrário da dispersão, existe um outro termo utilizado para discriminar o movimento então dos animais, aí sim somente dos animais, que é a migração. Ela é caracterizada como um movimento direcional e em bloco, né, em massa, pelo qual os indivíduos eles vão de um lugar ao outro. A migração ela vai obedecer ao deslocamento dos indivíduos de um local, de uma região, em que o recurso necessário pela espécie ele se encontra limitado, né, com baixa disponibilidade, para um local onde a espécie tenha a maior disponibilidade desse recurso. Então, enquanto a dispersão ela está linkada ao fato dos espécimes se distanciarem uns dos outros, isso pode acontecer por várias razões, né? Em função, por exemplo, de baixa quantidade de recurso, onde se inicia, por exemplo, também uma disputa, né? Esse recurso, no caso da dispersão, ele pode ser alimento, ele pode ser abrigo, ou ele pode ser o parceiro sexual. A competição intraespecífica, ela só acontece em função dessas três situações. Quando se tem pouco alimento, aí então os indivíduos têm que se afastar do seu grupo original, buscando alimento em outro lugar.
esse alimento inclui obviamente a água, né? Ele pode acontecer em função do espaço, né? A falta, por exemplo, de um local para nidificar, para fazer a toca, para fazer o ninho. Isso faz com que os indivíduos se dispersem, se afastem uns dos outros. E o parceiro sexual. Quando a razão sexual está discrepante, não significa que os indivíduos não vão se reproduzir, né? Simplesmente, eles vão normalmente, no caso de animais capazes de se locomover, eles tendem a buscar parceiros sexuais fora dessa família, dessa população que eles estão inseridos, né? Então, essas três condições são estímulos, né, para a dispersão. Enquanto na migração, esse movimento vai acontecer com vários indivíduos, às vezes toda a população, ela sai de um lugar e vai para o outro. Em razão de quê? Em razão de um recurso com baixa disponibilidade, onde normalmente é um recurso alimentar ou a falta de um local apropriado para a reprodução. Então esses dois fatores são os principais elementos que geram a migração. É um movimento em bloco, onde o indivíduo vai sair com os outros da sua espécie em busca desse recurso. Quando nós falamos de migração, eu imagino que você pense primeiramente no movimento dos mamíferos africanos, né? Durante períodos de seca na África, a falta de água faz com que várias espécies se direcionem a locais onde se tem a disponibilidade de água e ocasionalmente também de alimento, e esse movimento acontece em bloco. A migração também pode ser algo comum a algumas espécies de aves, por exemplo, em que parte da vida delas se encontram num hemisfério, né, com temperaturas agradáveis para a sua sobrevivência, e uma outra parte num outro hemisfério, quando então a temperatura não é mais agradável e a disponibilidade alimentar não é mais a mesma no local de origem. E elas fazem isso com uma frequência. Elas vão movimentar-se durante o ano todo, ora em um hemisfério, ora em outro. Nós também teremos a migração para a reprodução. No caso disso, um exemplo que talvez todos aqui saibam é das baleias jubarte, que vêm até as águas mais quentes do sul da Bahia para poder se reproduzir. Lá existe uma condição alimentar maior, onde esse alimento então privilegiará a sua reprodução. Nós também temos um exemplo que eu imagino já até ter usado com vocês, que é o caso dos pinguins imperadores, né? Os pinguins imperadores, eles vivem na plataforma Antártida, né, próximo às regiões ali da costa, né, na costa da Antártida, se alimentando no oceano. Isso durante todo o período de verão, primavera e verão. No período de outono e inverno, é o período em que eles vão se reproduzir. Com isso, então, eles respeitam o princípio de Yale, eles se adensam e aí, então, eles vão migrar para uma região chamada Amarok, a qual eles botarão seus ovos e ali, então, ficarão, pois lá, para eles, tem uma disponibilidade maior de um recurso que talvez na plataforma não exista, que é a segurança. Então, em função dessa segurança, eles estão migrando, né, eles vão migrar para essa região do Amarok, né, configurando então a referida migração. A dispersão ela é um importante fator a ser considerado nas populações, pois a dispersão ela tem uma grande influência no tamanho da população. Ela ajuda muito no aspecto de controle, né, do número de indivíduos, da densidade da população. Então, muitas das vezes, quando a população atinge uma densidade muito elevada, muitos indivíduos simplesmente dispersam dessa população e podem ajudar a espécie a colonizar outras áreas, onde a espécie supostamente não esteja presente, aumentando o número de populações, o que garante até um sucesso evolutivo na espécie, na sua preservação, né? Quando nós temos esse movimento então de entrada e saída, pois a dispersão ela pode gerar a saída de indivíduos de uma população, mas esses indivíduos podem se direcionar a uma segunda população. Então esse movimento ele pode diminuir a densidade numa população
e aumentar a densidade em outra que supostamente tenha uma densidade baixa e permita a chegada de novos indivíduos. Então, quando nós temos essa possibilidade de movimentação, de saída e chegada de indivíduos, nós damos a essas duas situações nomes distintos dentro da dispersão. Quando se trata da chegada de um indivíduo vindo de uma outra população a uma referida, é chamado então de imigração. Então, no que se refere à dispersão auxiliar no controle da população, é porque as densidades, né, quando aumentadas, elas aumentam a disputa pela área. Então, os indivíduos, ao saírem da população, em que a densidade está elevada, isso pode diminuir, então, essa competição, o que auxilia. Esses indivíduos, eles tendem a se inserir em populações de baixa densidade, o que é muito interessante, porque aumenta a variabilidade genética, ou a colonizar locais onde a espécie não esteja presente, o que aumenta, então, o número de populações da espécie e, com isso, o sucesso evolutivo da mesma, né? Garantindo, por exemplo, a sobrevivência, né, dessa espécie em condições que venham a surgir aí desfavoráveis, né, alguma catástrofe climática, alguma coisa desse tipo. Os movimentos, então, dos indivíduos, né, eles têm nomes, eles são qualificados como imigração quando os indivíduos chegam de uma população a população de estudo, a população foco. Então, toda vez que se tem a chegada de indivíduos a uma população, a isso se dá o nome de imigração. No entanto, a saída dos indivíduos também recebe um nome. Quando os indivíduos partem de uma população em direção a outra ou para formar uma nova população, a isso dá-se o nome de emigração. Então, a emigração é a saída dos indivíduos de uma população, enquanto a imigração é a chegada dos indivíduos a uma população. Os dois fatores são muito importantes na regulação do tamanho, da densidade populacional, né? E, como é sabido também, esse movimento, essa chegada de indivíduos a uma população e a saída de indivíduos, isso promove um aumento da variabilidade genética, né? Indivíduos podem trazer genes que são inexistentes, que são novos ou que estão em baixa quantidade em uma população, ou levar os genes de uma população para outra, garantindo então a maior variabilidade genética, o que é muito importante para a espécie, uma vez que o aumento da variabilidade genética também aumenta a chance de sobrevivência em caso de algum tipo de desastre ou em algum tipo de doença, né? Então, só para ilustrar um pouco aqui a nossa situação, vamos trabalhar com humanos, né? Os humanos têm uma capacidade dispersiva muito grande, os humanos se tornaram cosmopolitas graças a essa capacidade dispersiva, né? Se o humano não fosse uma espécie que se dispersasse, provavelmente estaríamos limitados à África até hoje, né? Então, em vários momentos da nossa história, os humanos se dispersaram. Se você imaginar, Brasil é um país em que a maior parte da população não é originária do Brasil, ela vem da descendência de indivíduos que vieram de outras populações, né? Então, eu acredito que todos nós tenhamos aí uma variabilidade genética oriunda de várias etnias, né, que porventura se juntaram aqui no Brasil. Então, todo mundo que tem um parente aí que veio de outro país, aqui no Brasil, esse parente é chamado então de imigrante, ou seja, o indivíduo chegou à população brasileira, vindo de uma outra população. Mas no seu país de origem, essa pessoa é um emigrante, ou seja, ele saiu do seu país de origem, né? Então, a saída do indivíduo o qualifica como emigrante, enquanto a chegada dele aqui ao nosso país é um imigrante. O mesmo acontece, por exemplo, se você se mudar, né? Suponhamos que você se mude para um outro país, né? Vai morar, por exemplo, em um país asiático, né? Vai morar lá na China, né? Já que a China hoje é a bola do momento. Lá na China você será um imigrante. No entanto, aqui no Brasil você será qualificado como emigrante. A variação no tamanho da população, ela vai determinar em que nível ocorre o que nós chamamos de competição intraespecífica, né? A competição intraespecífica, ela é ocasionada por aqueles três possíveis fatores que eu comentei com vocês, né?
a densidade, a falta de recurso alimentar e a razão sexual inadequada. A intensidade da competição por recursos, ela vai interferir diretamente nas taxas de natalidade, uma vez que, se a razão sexual ela não estiver adequada, as taxas de natalidade também não serão muito elevadas, uma vez que os indivíduos estarão gastando tempo e energia disputando parceiros sexuais. Outra situação se dá em razão da densidade. A disputa pela área também fará com que os indivíduos estejam gastando energia e tempo, diminuindo a sua capacidade reprodutiva. E por fim, a falta de alimento ou uma baixa quantidade de alimento disponível obrigatoriamente diminui a capacidade de fertilidade dos indivíduos. Isso é fisiológico. E isso, consequentemente, diminui a taxa de natalidade. Também, uma maior disputa por um recurso aumenta a chance de mortalidade, pelas mesmas razões energéticas ou, em alguns casos, dependendo das espécies, a disputa ela leva ao contato físico, à disputa física. Então, os indivíduos podem brigar, né? Podem se mutilar, podem se machucar, e isso, na natureza, pode ser fatal, né? Então, os indivíduos podem morrer em razão da disputa dentro de uma população. Então, essas condições de competição intraespecífica, elas podem gerar um desequilíbrio no crescimento da população, uma vez que elas diminuem a natalidade e aumentam a mortalidade. Então, podemos dizer que os efeitos são dependentes da densidade, ou seja, algumas situações ocorrem dentro da população dependendo da densidade. As taxas de natalidade e mortalidade podem variar em razão disso. Aqueles gráficos que nós comentamos na aula anterior mostram isso no exemplo colocado de uma planta em razão da densidade. Em densidades muito baixas, a maioria dos indivíduos viviam o maior tempo possível, então a taxa de mortalidade só aumentava lá no final da vida deles, né? Quando os indivíduos estavam mais velhos. Aí sim, a maior parte dos indivíduos morriam nesse momento. Já se a densidade fosse moderada, a taxa de mortalidade era constante. E se a densidade fosse elevada, a taxa de mortalidade era maior nos primeiros estágios. Então, isso é um reflexo, né? Em razão da densidade, aumenta-se a competição. E essa competição, ela pode ser minimizada, dada a possibilidade do indivíduo se dispersar. Então, o indivíduo se dispersando, ele auxilia na diminuição da densidade, o que mantém a população em uma quantidade equilibrada de indivíduos e a mesma também estando equilibrada. Então, podemos dizer que existem alguns efeitos que são estimulados pela densidade dos indivíduos em uma população.